A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos nesse momento, mais uma vez, diante do Senhor, para dar continuidade aos estudos da nossa lição bíblica da Escola Dominical. Nós estamos hoje, então, na lição número 2, do dia 12 de abril de 2020, que tem o tema A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Nosso textório está em Efésios 1 e verso 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós vamos ver nessa lição que o Senhor é bom, é maravilhoso e tem nos agraciado com as mais sublimes bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais. Vamos ver que não nos terrenos, mas sim nos celestiais. Nossa verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nosso objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Temos uma leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 1, dos versos 3 a 4 e dos versos 9 ao 14. Então vamos à nossa introdução nessa lição, que diz o nosso comentarista. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Eu quero destacar aqui a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Através do meu trabalho como prestador de serviços, eu tenho acompanhado pessoas que contratam profissionais da arquitetura e designers para fazerem seus projetos residenciais, comerciais e outros afins. Mas se percebe que é muito difícil, mesmo que seja grande o projeto, que tenha uma certa excelência, mas ele muito difícil chega à perfeição. Sempre tem um detalhezinho, algo que ficou desapercebido, e então aquele projeto ele não é perfeito, ele não é excelente. Mas os projetos de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus para com o homem, a humanidade em si, eles são grandes, eles são excelentes e eles são perfeitos. Nós podemos crer, confiar e esperar na execução desses projetos, porque vem da parte de Deus. Muito bem, nós temos 3 tópicos para essa lição. O primeiro tópico fala sobre a nova posição em Cristo. Esse tópico tem 3 subtópicos. Então, diz a introdução desses tópicos. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou, ou seja, concedeu em Cristo o privilégio da salvação. Esse privilégio em Cristo Jesus não é somente para alguns. Esse privilégio é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, na sua obra salvífica, salvadora. Então, ele não é para alguns somente. 1 Timóteo 2, 3 e 5 diz assim para nós. Em 1 Timóteo 2, 3 e 5. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a vontade de Deus, o projeto de Deus, que é perfeito,
quer que todos cheguem à salvação. Por isso que o próprio Jesus incumbiu aos seus discípulos, a igreja do Senhor, em Marcos 16, 15 e 16, ele diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Então temos o livre-arbítrio, a oportunidade, a opção de escolher ou não a Cristo, mas o plano de salvação é para todos. Diz então o primeiro subtópico, falando sobre a doxologia. A doxologia é uma expressão, é um termo que expressa através de palavras a grandeza, a glória e a majestade de Deus. Que isso está ali em Efésios, na carta que estamos estudando, dos versículos 13 ao 14, que nós vamos depois em seguida adentrar para ver melhor então a respeito dessa majestade, dessa glória de Deus, o quanto é glorioso o nosso Deus. Então ele diz aqui o comentarista: o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração. Então vejo que a verdadeira adoração a Deus é uma adoração que precisa ser feita em espírito e em verdade. É o que Jesus falou à mulher samaritana quando teve o seu encontro na fonte de Jacó. E em dado momento da conversa, Jesus disse para ela que a hora vem, e já é, em que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. E ele completa dizendo que Deus procura esses verdadeiros adoradores. Então Deus quer encontrar na face da terra esses verdadeiros adoradores. Então é uma verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o verso 3 do capítulo 1, que ele inicia então com essa expressão dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, bendito, louvado, é um louvor a Deus, é um agradecimento a Deus, é um reconhecimento que Deus é o Senhor e Todo-Poderoso. Então, graças a Deus por isso. Ele diz mais também: nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, ou seja, esse capítulo 1, dos versos 1, podemos dizer, ou do 3, até o final dele, ou até o verso 14, principalmente, é um hino, é uma expressão de gratidão, de louvor, é um coração cheio, expressando gratidão a Deus pela sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Gratidão, então, se expressa através de louvor, de cânticos, se expressa também através da glorificação em palavras, quando se diz amém, glória a Deus, aleluia. É por isso que nós expressamos tanto isso, porque estamos ali cantando, entoando um hino de gratidão a Deus. Outra forma de ser grato a Deus é obedecendo a Deus. Quando nós estivermos obedecendo a Deus, estamos demonstrando gratidão a Deus, considerando a Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e por isso nos submetemos à sua vontade, obedecemos e aí recebemos bênçãos, dádivas da parte do Senhor. Como Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz, e venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado lá à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós. Vamos lembrar sempre que a gratidão atrai as bênçãos de Deus e a murmuração as afasta. Se alguém quiser bênção de Deus, seja grato. Quem não quiser, murmure, mas não é a minha sugestão. Seja grato a Deus e Deus há de conceder a cada um de nós, a ti e a mim, as suas maravilhosas bênçãos. Agora no subtópico 2, ele fala sobre as bênçãos espirituais. É claro, é óbvio que se
esse subtópico trata dessas bênçãos espirituais, elas não são materiais, mas, diz aqui o comentarista, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então alguém pode pensar que essas bênçãos ainda estão distantes, porque nós ainda estamos aqui no mundo, no meio desse mundo, na terra, estamos padecendo esse momento de epidemia, tudo que está se passando ao nosso redor, nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso trabalho. Porém, em Cristo Jesus, nós já alcançamos essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, pois a promessa é que todos aqueles que creem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador já estão desfrutando da presença do Espírito Santo na sua vida e automaticamente das bênçãos espirituais. Então vejam que nós já estamos pensando, já queremos alcançar esses lugares celestiais com Cristo, mas desfrutamos aqui, em todo dia, toda hora, todo momento, dessa grandeza das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós vamos para o nosso terceiro subtópico, desse primeiro grande tópico, que fala sobre a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Então, essa nova condição, por isso que a palavra de Deus nos diz, Paulo escreve na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, dizendo, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então estamos numa nova condição, numa novidade de vida. É um outro estilo de vida agora, como vimos na lição passada algo sobre esse assunto também. Então essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Então essa condição de receber bênçãos espirituais, de estar em comunhão com o Senhor, é só para quem está em Cristo. Estar em Cristo significa estar na pessoa de Jesus Cristo, ouvindo a sua voz, falando com Ele, recebendo dele a orientação para os nossos dias, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, no nosso lar, com a família, com os filhos, na sociedade, no trabalho. É ser guiado por Cristo, através do Espírito Santo que Ele enviou. Então, estar em Cristo, reconhecer que Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele fez essa obra em favor de nós. Ele se entregou, padeceu, sofreu, foi humilhado, maltratado, esbofeteado, mas carregou a sua cruz, foi até o Calvário, lá verteu o seu sangue e nos deu a remissão dos nossos pecados. Venceu, como eu disse antes, a morte e o inferno. Então, ela só é conferida, essa novidade de vida, essa nova condição de escravo que era antes, para liberto hoje em Cristo, aqueles que receberam e reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, que é o oposto, diz aqui, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Por que a antiga vida em Adão? Porque em Adão nós recebemos a nossa descendência, espiritualmente falando, de pecadores desobedientes que transgrediram a vontade de Deus desde lá do Éden. Então, em Adão, a nossa antiga vida, ela era com destino já traçado dentro do plano e projeto de Deus também, para estarmos separados eternamente da presença de Deus. Então, é o oposto da antiga vida em Adão. O que é o oposto? A nova condição em Cristo. Agora, em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado, fomos libertos por Jesus Cristo e estamos aptos, estamos na condição, se seguirmos a Jesus Cristo e a sua palavra, de recebermos toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais, que já desfrutamos disso aqui. Então não estamos mais em Adão, estamos agora em Cristo Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso general, Ele é o nosso condutor, Ele que vai nos encaminhar, vai nos mostrando a sua vontade para que nós possamos chegar sim um dia na Jerusalém celestiais, na mansão eterna com o Senhor. Então esse é o nosso primeiro grande tópico dessa lição e nós vamos então em seguida já adentrar para o segundo tópico da nossa lição. Então nós somos agora já libertos, né? Veja que Jesus disse em João 8:12, vocês vão conhecer a verdade vos libertará, eu sou a luz do mundo, ele diz aí no 8:12, né? Então a luz de Cristo brilhou em nossos corações e nós fomos libertos da escravidão. Então graças a Deus também por isso. A segunda parte então, uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristocêntrica, onde Cristo é o centro de todas as coisas, da nossa vida. Então toda a pregação, todo o louvor, toda a adoração, todo o ensino, ele precisa ter Cristo no seu centro. Então, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então vejam que em Romanos 5:19 diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Porque também Timóteo diz, 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, em Cristo, Deus fez o seu projeto para a remissão dos pecadores. E Romanos 13:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos somos pecadores, mas aqueles que estão em Cristo, já numa nova vida, tiveram um novo nascimento operado pelo Espírito Santo, houve arrependimento no coração e agora nós estamos então para louvor da glória do Senhor, fazendo a sua vontade, obedecendo-lhes os seus decretos. Diz o primeiro subtópico, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no verso 9, vou ler aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, segundo o seu acordo que Deus Pai fez com Deus Filho Jesus Cristo. Foi um acordo, que ele propusera. Então, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então vamos ver o que diz aqui Colossenses capítulo 1, os versos 26 e 27. Colossenses capítulo 1, o verso 26 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Quem são os gentios? Os que não fazem parte do povo judeu, Israel, escolhido por Deus. Os demais povos são chamados de gentios, que também nós fizemos parte. Então, diz isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vou repetir, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Para aqueles que estão em Cristo, o mistério já se revelou, porque o mistério é Cristo. Então, na plenitude dos tempos que nós vamos ver em seguida agora, o mistério se revelou. Quem é esse mistério? Jesus Cristo. É o mistério que já foi revelado e está sendo revelado a cada dia aos santos e à humanidade toda.
E que tempo, que momento para revelar esse mistério à humanidade, para evangelizar, para pregar o genuíno evangelho, a verdadeira e genuína palavra do Senhor, para que esse mistério seja revelado a muitos e muitos, ainda enquanto é tempo antes da volta de Jesus Cristo. Então, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara. Veja que o projeto que eu disse lá no início é eterno, né, em Deus, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, o propósito de Deus, o plano de Deus é salvar os pecadores. Por isso que em João 13,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o projeto de Deus. Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto está em Efésios, no capítulo 1, e o verso 10, onde diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, Cristo em tudo, como vimos antes, cristocêntrica deve ser a mensagem, uma vida em Cristo. Então, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, que todas as coisas estejam centralizadas em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a fonte de todas as coisas. Lá em João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe, tudo que foi criado, tudo aquilo que nós podemos contemplar está centrado em Cristo, porque Cristo participou e está participando desde o início, desde a antiguidade, desde os tempos eternos, dos projetos e dos planos de Deus com o mundo, com a humanidade. Ele diz mais, isso inclui tudo que foi criado por Cristo, é o que eu li. Tudo Jesus Cristo criou, participou, para que Cristo e em Cristo tudo subsistisse, ou seja, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Olha, todas as coisas dependem de Cristo, porque Colossenses, Paulo, quando escreve aos Colossenses 1:17, ele diz assim: ele é antes de todas as coisas. Quem? Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Nós vimos no verso anterior que ele fez todas as coisas. E nele, diz Paulo, tudo subsiste, tudo permanece. Tudo aquilo que nós contemplamos, tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que se move, tudo o que acontece, está nas mãos do Senhor. Em tudo nele subsiste, permanece. Se nós permanecemos e estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Muito bem, então, nós finalizamos o segundo grande tópico da nossa lição e vamos para o terceiro, que tem como mensagem principal uma vida... perdão, irmãos, aqui eu me atrapalhei um pouquinho. Nós vamos para o subtópico 3, né, que fala sobre o louvor da sua glória. Dentro desse comentário, diz aqui o nosso pastor que escreveu a lição, no meio desse parágrafo: em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Louvor da sua glória é o tema dessa passagem aqui, do comentarista, e ele diz que em Cristo os crentes, né, de ambos os povos são herdeiros da promessa. É dos capítulo 1, versos 11 a 13. Ambos os povos, quem são? Para louvor da glória do Senhor. Na época, judeus e gentios, como dissemos antes. Então, tanto judeus, povo escolhido de Deus, como gentios, os outros povos, em Cristo, nós estamos para louvor, para a glória do nome do Senhor. Então, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição
não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Veja que isso está aqui também nos versos 12 a 14, onde diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, todos que creem em Cristo estão aqui, estão nesse mundo, para louvor da sua glória e da sua majestade. É por isso que nós damos glórias a Deus, glorificamos a Deus, bendizemos o seu nome, porque nós recebemos já esta bendita salvação da sua parte. Então ele diz, isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Ou seja, se nós já experimentamos essa alegria, essa dádiva da salvação da nossa vida, isso nos alegra e nós louvamos a Deus, porque é uma expressão que é natural e espontânea pela operação do Espírito Santo na nossa vida, de agradecer a Deus e louvá-lo. Por que não conduzir outros também a ter essa experiência, esse encontro com Jesus e sejam também participantes desse louvor para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo? É o que Jesus mesmo disse lá em Mateus 28, 19, quando ele chamou seus discípulos e lhe entregou a grande comissão. Então diz o verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão da igreja, a nossa missão, é anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação, que é Cristo Jesus, para que eles também possam fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, que glorifica o seu nome por tão grande salvação, a sublimidade das bênçãos em Cristo Jesus. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. E eu destaco aqui tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes nos gloriamos por ter feito algo que foi espantoso ou extraordinário, ou ninguém havia feito antes, mas lembre-se disso e ouça o que diz Paulo aos Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, é Deus quem opera em nós. Se fizemos algo, se somos algo, se possuímos alguma coisa, aqui é porque Deus efetuou, Deus nos abençoou. Né? Foi de acordo com a sua vontade, com sua permissão, sua vontade permissiva é que nós fazemos e alcançamos algo nesse mundo. Então, graças a Deus, glória a Deus por isso. Agora sim, vamos adentrar então ao terceiro grande tópico da nossa lição, que tem 2 subtópicos. Então, diz a introdução deles. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. É ele que desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Então, o primeiro subtópico fala do selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então isso acontece. Quando a palavra é pregada, as boas novas são anunciadas, o Espírito Santo vai lá no coração, na alma do ser humano, mostra a ele que ele é um pecador, que ele precisa de arrependimento, e se ele se arrepende e confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, então o Espírito Santo carimba, como carimbar uma carta. Ele é o selo, ele permanece ali, pois nós somos o templo do Espírito Santo a partir daquele momento, quando isso acontece na nossa vida.
Então nós somos selados no momento da conversão, quando alguém nasceu de novo, quando essa operação do Espírito Santo gerou uma nova vida, um novo ser em Cristo Jesus, então o Espírito Santo aí sela. Agora é propriedade minha, tem o selo, tem a minha operação ali. Fui eu que transformei essa vida em Cristo Jesus. Então, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo faz parte da nossa vida e Deus nos identifica. Nós temos uma identidade. Que identidade é essa? O Espírito Santo na nossa vida. E aí o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8, 9, 15, 16. E o maligno, ele diz aqui, não lhes toca. Ou seja, ninguém pode retirar esse selo. O maligno não pode retirar por si próprio. Se nós permitirmos, se nós não quisermos mais andar em Cristo, então nós podemos perder esse selo, ou ele se afasta, o Espírito Santo se afasta, porque ele não convive com o pecado, ele não vive com o pecado, ele não tem como aceitar o Espírito Santo, o pecado. É uma divisão que acontece pela operação da palavra de Deus no coração do ser humano, é a espada do Espírito que faz isso, a palavra de Deus, e então sim, ele tem esse novo nascimento e ele permanece em Cristo. Então, o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus e o maligno não lhes toca. O diabo, Satanás, não tem como tocar em nós. Quanto à salvação, quanto às demais coisas, como Jó, que foi afligido por permissão da parte de Deus, inclusive, isso pode acontecer. No mundo, Jesus disse, tereis aflições, tribulações, nós estamos sofrendo, em função da desobediência do pecado que atingiu todas as áreas da vida, inclusive a natureza. Isso pode acontecer. Mas quanto à salvação, se nós permanecermos em Cristo, o maligno não nos toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar a pessoa, o crente, o pecador, diz aqui, está em 1 Coríntios 6 e 11. Vejam que há um processo quando o Espírito Santo chega e transforma a vida de alguém, regenera, faz uma nova criatura, purifica com o sangue de Jesus Cristo e santifica com o selo do Espírito Santo, porque Espírito Santo já diz, santo, santifica. É o Espírito Santo que vai nos levar à santificação. Então vejo que o escritor aos Hebreus diz assim no capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E João 17, 17, Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados, nos tornamos mais santos, mais separados, cada vez melhorando mais a nossa comunhão com Deus pela operação do Espírito Santo com a palavra de Deus. É por isso que não podemos deixar de pregar, de anunciar, de dar primazia em todas as reuniões, nos cultos, quanto ao tempo dedicado à pregação e o ensino da palavra de Deus. Primazia a palavra de Deus, pois é ela que o Espírito Santo usa para nos santificar. Diz mais, ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não tem outra forma, nós não somos suficientemente capazes de convencer alguém com as nossas palavras quanto a ele ser um pecador, estar nas mãos do Senhor, porque o Senhor fará justiça, e também do juízo eterno, a sua sentença eterna sobre a sua vida, se ele não for salvo por Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo faz isso, porque o Espírito Santo usa a palavra, vai até lá ao fundo da alma e faz a mudança que é necessária.
Então ele diz, e quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Quando essa mudança acontece numa pessoa, o Espírito Santo leva-se a pessoa a se relacionar com o Pai, com Deus. E quando uma pessoa se relaciona com Deus e ouve a voz de Deus, ela começa a andar nos caminhos do Senhor. E ela começa a produzir frutos dignos do arrependimento. E alguns desses frutos estão ali expressos em Gálatas 5, 22 a 23, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tudo isso começa a ser gerado, são as virtudes do fruto do Espírito Santo que começam a ser geradas, e através da expressão, da manifestação do fruto, então o nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo são glorificados. Segundo subtópico, para encerrar, fala sobre o penhor da nossa herança. Diz aqui em meio parágrafo, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Isso tudo significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso está então aqui no verso 14, que eu li antes da carta aos Efésios, capítulo 1 e 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança, até que Cristo venha nos resgatar. Então nós precisamos estar em Cristo, mas estar também ouvindo a voz do Espírito Santo falando conosco através da sua palavra, para que nós estejamos prontos, preparados no dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não percamos a nossa herança. O que nós aguardamos é a vida eterna com Cristo. Poderemos estar com Ele lá para sempre. Muito bem, diz para finalizar, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Ou seja, nós não pregamos, não ensinamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, alguém pode perder a salvação em meio a essa caminhada, se ele não permanecer em Cristo, se ele perder, deixar a sua herança, o Espírito Santo, de lado na sua vida, não for firme, não for fiel e não perseverar. É o que Mateus 24 e 13, que está aqui, diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós precisamos continuar em Cristo, não perder Cristo de vista, estarmos sempre em comunhão com Ele. Se há algo que nos separa, se há algo que separou, por acaso, alguém de Cristo, Ele está pronto para receber um coração humilde, contrito, humilhado na sua presença, para que essa pessoa ou nós possamos receber o perdão dEle pelo seu sangue remidor e termos novamente a alegria da salvação e de estar em comunhão com Cristo. Então, que nada nos tire a fé que vem através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e nós percamos a eternidade com o Senhor. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos essa lição e quero deixar aqui uma palavra de conforto, de consolo, de esperança nesse momento e nesses dias que nós passamos, devido à epidemia que está acontecendo em toda a nossa nação, no mundo inteiro, através desses sinais que Deus tem permitido que acontecessem para que nós estivéssemos despertados, mais avivados, mais atentos, mais próximos de Deus, sermos mais fervorosos em tudo, na graça, no poder do Senhor na nossa vida, para que possamos, como eu disse aqui, perseverar, permanecer fiéis até o fim. Então eu deixo a passagem de Lamentações de Jeremias 13, 22, que diz assim:
As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que os nossos corações possam sossegar em Cristo Jesus e que no silêncio da nossa alma nós estejamos em paz com Ele, mesmo que algo venha nos acontecer, mas nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos. Amém. Deus vos abençoe.